Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Laís do VIX. Hoje a gente vai ter uma live com a doutora Triana Portal. Ela é uma psicóloga, ela é especialista em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo e em breve vamos começar. Vamos conversar sobre ansiedade hoje. Um minutinho que a gente está conectando com ela aqui. Vou salvar aqui o tema do nosso bate-papo de hoje. Só um minuto, pessoal. Oi, pessoal, para quem está entrando agora, hoje a gente vai conversar com a doutora. Ah, a doutora já chegou. Olá, doutora, como vai? Tudo bem? Boa tarde para todos. Tudo bem. Doutora, só para dar uma breve explicação aí para o pessoal, hoje a gente vai conversar com você sobre ansiedade. A gente está vivendo um período de crise sem precedentes, né? Tá todo mundo muito ansioso com o que vai acontecer, com o que já está acontecendo. Então, acho que é o momento da gente conversar sobre isso, né? Sem dúvida. A gente tem dados, né, da Organização Mundial de Saúde que 10% da população já sofre de ansiedade, né? Os brasileiros são topo do ranking em ansiedade. Normalmente, numa situação dessa que a gente está passando agora, é um período de muita incerteza, uma coisa que ninguém viveu ainda, essa ansiedade tende a crescer e muito, né? Uhum. Requer também muito das pessoas se acostumarem, né? Se adaptarem a essa nova realidade que a gente tem de estar em casa, de trabalho, de home office, até da gente fazer entrevistas assim, live. Muita coisa mudou, né? Isso aumenta demais a ansiedade. E para quem a ansiedade, assim, geralmente ela tá em relação ao futuro, né? Ao que vai acontecer depois. As pessoas pensam muito essa incerteza, esse medo. E realmente a gente tem que reunir forças nesse momento, porque vai ter uma readaptação novamente quando isso tudo terminar, porque isso tem fim, né? Eu tenho um olhar bastante otimista para a questão, que a gente sabe que tem fim, e assim, para tudo na vida tem um jeito, né? Se você tiver saúde, se você estiver bem vivo, você consegue reconstruir. Porém, vai ser difícil. Para alguns mais, para outros menos, mas a gente vai ter que se readaptar mais uma vez. Com certeza. E, doutora, assim, só para a gente iniciar o papo, eu acho que pode ser importante a gente definir um pouco o que é ansiedade, o que é estar ansioso e o que é ter um transtorno. Talvez seja uma coisa legal para a gente começar. Sim, a ansiedade, você diz ter um transtorno, né? A gente fala dos transtornos ansiosos. A ansiedade, ela está presente para todo mundo, né? E ela em maior ou menor grau. E a ansiedade é importante que a gente tenha, que é o que mobiliza a gente para fazer as coisas, né? Se eu não tiver um pouquinho de ansiedade, né? Eu vou ficar lá prostrada, eu não vou ter sonhos, eu não vou atrás do que eu preciso fazer. Então, a ansiedade, ela é importante, ela faz parte da gente, nos motiva, mas quando ela sai do equilíbrio, quando ela fica além do controle, ela pode se tornar patológica. Né? E Uhum. muitas vezes, assim, o que acontece com o estresse, na maioria dos casos, né, da ansiedade, na maioria dos casos, é que a ansiedade, por um longo período de tempo, sem o manejo ideal, resulta em estresse. E o estresse pode desencadear uma depressão. Entendi. Uma coisa que a gente até estava discutindo antes de começar a live, né, doutora, é o grande desafio dessa quarentena, que a gente, além de ficar longe das pessoas, a gente tem que tentar controlar a ansiedade. Existe alguma forma de controlar isso sem a gente acabar, por exemplo, atacando na comida, descontando em outras coisas que não são tão positivas assim? Uhum. Sim, a ansiedade tem disso, né? Acentua também o que a gente tem, por exemplo, de mania, ou de ponto fraco, ou de assim, fraqueza. A alimentação é clássica,
né? Algumas pessoas, quando estão ansiosas, né? Isso vai de indivíduo para indivíduo, a pessoa fica inapetente, ela não consegue comer. Mas, na maioria dos casos, as pessoas tendem a comer mais, a beliscar bastante, e principalmente são alimentos calóricos, né? O chocolate, que tem, assim, essa coisa, esse efeito quase que ali calmante, que na verdade não é bem assim, mas enfim, estar em casa acaba flexibilizando a sua ida à geladeira toda hora, né? Então, como controlar isso? Não existe algo mágico, requer um pouco de autocontrole, um pouco ou Totalmente. bastante, dependendo, né, dos hábitos da pessoa, né? A pessoa precisa ter esse autocontrole. Distrair. Tá pensando em comida toda hora, se a pessoa for muito ansiosa, muito obsessiva, ela vai ficar pensando, mesmo que ela tente se conduzir para uma outra tarefa. Ah, não, eu estou pensando aqui em comida, então eu vou ali arrumar uma cama, eu vou fazer um bordado, mas aquele pensamento obsessivo vai ficando cada vez mais forte, né? Então, assim, ter o equilíbrio no geral facilita com que você não fique tão ansioso. Então, como fazer em casa, né? Manter uma rotina, não precisa ser algo rígido, né? Tudo que eu vou falar aqui, né, eu tenho notado, não tive muito tempo nesses dias, né, de acompanhar tudo que vem se falando, mas eu acredito que existe uma coisa mais ou menos uniforme no que os profissionais citam que as pessoas devem fazer, né? Mas isso também pode gerar ansiedade e deixar a pessoa achar que a pessoa tem que fazer tudo exatamente como a gente propõe, né? Então, assim, ter uma rotina não precisa ser uma rotina super rígida, mas sentar-se à mesa, montar a mesa, né? Comer junto com os familiares, ter o horário certo, porque senão também o que acontece? Um almoça a tal hora, ou o outro acordou mais tarde, come de novo. A hora que o outro está fazendo aquela comida, dá vontade naquele que já comeu antes e senta e come de novo. Então fica tudo muito bagunçado. Então, uma certa rotina e disciplina facilita. Se não conseguir se conter, né, principalmente à noite, tá lá assistindo lá a sua novela, a sua série, dá Uhum. vontade de assaltar a geladeira, procura o que for menos calórico, menos engordativo, menos estimulante, né? Então, assim, tente snacks saudáveis, ou então o que traga mais saciedade para que você não fique logo em seguida com fome de novo. Toma água, tomar bastante água. Então, substitui na hora de pegar, sei lá, o bumbum que está ali olhando para você, vai lá, toma 2 copos d'água, né? Já distraiu, vai para lá. Mas, de tudo isso, eu acho que precisa a pessoa perceber que ela está, assim, ansiosa, né? E entender que aquilo não é fome, que aquilo tem se recompensar-se assim não vai controlar a ansiedade, a coisa só vai não crescendo, né? Então, assim, ter esse controle sobre os seus sentimentos e as suas emoções é importantíssimo. Outra coisa que eu lembrei aqui, evitar comer com as telas, né? Porque quando a gente está na frente da televisão, com a tela, no tablet, seja lá o que for, você pega ali o saco, a pipoca, ou o que você tiver comendo, você vai comendo sem Vai perceber. mandando, Na hora que sim. você vê, foi tudo, foi lá o chocolate inteiro. Então, pense assim, foque ali no que você está comendo, saboreie, come devagarinho, mastiga, isso tudo vai Sim. fazer com que você não extrapole na quantidade. Doutora, aí você falou das telas, e aí acabei lembrando de uma outra questão que tem muita gente discutindo. Hoje a gente liga a TV, ou você abre as redes sociais para tentar se distrair, você acaba esbarrando em um monte de notícias que tem deixado a gente cada vez mais preocupado e ansioso. Tem até algumas pessoas dizendo aqui nos comentários que perderam o emprego, estão em casa, ligam a TV, estão dando de cara com esse problema de novo. Você acha que é bom a gente se isolar ainda mais, desligar a TV e tentar se distrair ou não? Tem que ter um meio termo? Como é que é isso? Como lidar com isso? Sim, eu também aí sou a favor do meio termo, do equilíbrio. A gente precisa, sim, saber o que está acontecendo, né? A mídia faz um trabalho
por vezes de alarmar demais as pessoas, mas esse tem um lado bom, né? Porque através do medo as pessoas se conscientizam do momento e da necessidade de se mobilizar, de fazer alguma coisa. Então, se a pessoa não tiver sabendo o que está acontecendo, não tiver noção da gravidade das coisas, pode ser que ela não se cuide, né? Então, ela precisa, sim, estar informada, eu acho que isso é importante, mas não precisa ficar o dia todo ali, né? Então, Sim. tem pessoas que estão ali na televisão e também estão, ao mesmo tempo, na rede social, né? Então, assim, uma carga muito pesada, né? Então, isso vai... o medo é uma coisa que vai crescendo e contagiando, e a pessoa passa para o outro que está com ela. Então, isso vai acabar reverberando ali na família ou entre os amigos, os grupos, né? A pessoa vai ficar mais tensa, vai aumentar a ansiedade. Então, eleja um veículo de confiança, né? Porque a gente pensa aí nas fake news e tudo isso. Eleja um veículo que você acredita, que você gosta, e ouça lá uma vez, 2 vezes por dia, não precisa ficar ali obcecado, né? Você não, a não ser que você trabalhe como jornalista ou algo, né? Aí não tem Seja muito o do que fazer, meio, né? mas se você está em casa fazendo uma quarentena, tentando ali fazer esse malabarismo entre todos os aspectos da sua vida, então tente não se blindar, porque blindar seria, né, não ouvir nada, mas tente usar, consumir a notícia com moderação. Perfeito. A Bruna Capelato mandou pra gente uma dúvida que ela falou: meu estresse e a crise de ansiedade fizeram eu ter dores no corpo. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente discutir o que a ansiedade causa de reflexo no físico e como a gente pode, talvez, tentar prevenir isso. Uma meditação, o yoga funciona, não funciona? Qual a sua opinião, doutora? Uhum. Olha, essa pergunta é super interessante e, assim, realmente a dor crônica, dores no corpo, são sintomas de ansiedade e de estresse, sim, né? Muito recorrentes e, assim, com muita frequência isso acontece, tá? A ansiedade, assim, você perguntou, né? O que ela pode causar? Cada pessoa, a ansiedade vai aparecer com um formato, né? Então, se algumas pessoas tendem a comer demais, a ficar irritadas e colocar isso tudo para fora, briga com o outro, né? A outra pessoa pode ser que somatize, que tenha uma dor, né? Então, a dor lombar, dor de cabeça, né? Tem pessoas que têm problemas ali dermatológicos, vão desenvolver uma alergia, insônia. Então, assim, uma lista enorme aqui para eu elencar de sintomas da ansiedade, né? Assim, como cada um, como que ela se assenta em cada pessoa, né? Como que ela atinge cada pessoa. Mas no caso dela, realmente, ela precisa aí buscar o que ela tem de fortaleza dentro de si, né? Então, é aquela coisa do autocontrole mesmo. É preciso, não adianta entrar em desespero, né? Precisa baixar essa ansiedade. Técnicas de meditação são muito interessantes. Para o ansioso é meio difícil, né? Não é uma coisa simples parar de pensar em passado e futuro e os pensamentos intrusivos e tudo isso. Então, para o ansioso, meditação é uma coisa que requer prática, mas é muito legal. Tem efeitos aí comprovados já. Então, se a pessoa conseguir começar, tentar, né? É um bom momento para começar na meditação, que eu acho que tem efeitos super bons, eficaz, né? Numa crise de ansiedade, dependendo do grau dessa crise, né? A pessoa, se estiver sozinha, se não tiver, se estiver com pessoas do lado, né? Busque ajuda dentro do que é possível ali, né? Então, busque um lugar arejado, fique em casa com uma roupa confortável, não precisa e não deve ficar o dia todo de pijama, ali desarrumado. Você tem que estar fresco, você tem que tomar banho. Não estou aqui falando da questão de contágio, nada disso, porque não é a minha área, né? Mas eu digo assim, para você se Uhum. sentir bem, né? Então, assim, abrir a janela, levanta, abre a janela, arruma a cama,
coloca uma roupa confortável, ande descalço, tenha contato com um bichinho, uma planta, assim, são recursos que parece, fala assim, mas é tão lugar comum falar sobre Cotidiano, né? isso, Uhum. mas se você tiver cuidados, né, pequenos cuidados com tudo isso, o seu entorno vai ficar melhor, né, o seu estado emocional vai melhorar. Então, assim, a alimentação, né, ter uma boa alimentação, esse é um momento em que a gente, teoricamente, né, tem tempo. Alguns não, algumas pessoas, é o que eu falo, eu estou falando para bastante gente, né, para cada um tem uma realidade diferente e essa quarentena Sim. está se apresentando de uma forma diferente. Então, se que para uns parece que tem bastante tempo, para outros ficou assim muito mais complexo e sem tempo que na vida do dia a dia normal. Mas, né, assim, se tem a possibilidade, né, comer devagar, que comer em casa, uma comida caseira, uma comida mais balanceada, se você tiver tempo para isso, é a hora de pôr isso em prática. Então, se a pessoa tiver com o sono em dia, o sono é importantíssimo, né? Se eu pudesse pensar em alguma coisa, tá com o sono em dia, a alimentação, né? Tem gente que é da ginástica, tem pessoas que já não são muito, é importante também, né? Mas assim, não precisa fazer tudo isso, né? Eleja as coisas que você gosta e que te fazem bem, e algumas delas, se você conseguir fazer algumas delas, já você consegue controlar a ansiedade, né? Cada um sabe a forma de se acalmar, né? Então procure. O interessante é não deixar a ansiedade crescer, porque o que acontece? A pessoa percebe a ansiedade vindo, né? E aí ela vai ficando, ela se entrega à ansiedade, né? E a ansiedade Ou ela fica toma com medo de conta. ficar ansiosa É, e fica mais ansiosa, né? exato. Então fica assim, uma coisa vem como uma avalanche, né? Se você deixar, então Uhum. não deixe, interrompa o ciclo, né? Então vê que está começando a ficar ansioso, que a notícia não fez bem, ou ficou irritado em casa, né? Ali rotina, marido, criança e trabalho, né? As cobranças do trabalho e tudo isso, interrompe, muda, distrai, vai para outra atividade, depois volta, vai tomar um banho, relaxa, assim, evita também entrar em discussão, entrar em briga. Eu acho que, assim, para algumas pessoas que estão sofrendo com essa, assim, constrição aí da liberdade, tudo isso, pensar, né? Eu nem ia falar isso agora, mas já vou falar que, assim, a gente não está sendo punido, né, ao ficar em casa, né? Poder ficar em casa, no conforto da sua casa, é um privilégio, né? É uma forma de você estar seguro, né? Então É, não tem muitas encare, pessoas que têm tendo que sair, que trabalhar e se colocar em risco, né, de certa forma. sim, sim. Então, assim, tenha isso, não tenha isso como uma situação desesperadora, né? Tente ver o lado positivo disso, né? Tem uma coisa que eu também tenho visto um movimento que quem está muito otimista ou quem, por exemplo, professa que está bem, que está lá fazendo as coisas que não consegue fazer no dia a dia, que está fazendo rotina de exercício, sorrindo, às vezes as pessoas chamam a atenção como se ela estivesse desrespeitando as outras pessoas que não estão numa situação tão confortável assim. Por exemplo, as Uhum. pessoas que estão saindo para trabalhar, que estão se arriscando, que tiveram familiares e amigos que já foram contaminados. Então, essas pessoas estão numa situação ali mais ainda estressante. Não é um desrespeito com essas pessoas quem tenta propagar otimismo e positividade, mas sim tentar assim manter controle, porque se todo mundo entrar num modo de pesar, de tristeza, Então, de desespero, aí a gente perde controle de tudo. com certeza, com certeza. É, aí, doutora, eu tenho uma amiga que ela mencionou, até trazer a dúvida dela, a Júlia. Ela falou que ela se sente muito mais ansiosa à noite, que ela sente que aquilo vem como uma avalanche, assim, e aí piora o sono dela e desencadeia todo um processo dela estar pior no dia seguinte. Eu acho que à noite é esse momento que a gente faz aquele balanço, né? E aí a coisa chega com mais força. Como talvez tentar minimizar esse efeito, né? De noite você sentir isso e piorar teu sono? Sim.
A noite tem essa característica mesmo, né? E até porque assim fica mais quieto, você não se movimenta tanto, você não ouve o ruído da rua. Então, assim, os pensamentos eles vêm com muito mais força, né? E você tá ali, e ficar alerta, né? A ansiedade, esses pensamentos todos, né? Eles acabam às vezes fazendo com que a pessoa tenha uma insônia, né, ou dificuldade para dormir. Né? Então, tomar muito cuidado. É uma questão de controle mental mesmo, assim, né? Evitar à noite bebidas estimulantes, café, Coca-Cola, isso, fazer um ritual ali já de ir tentando se embarcar no sono. É o que eu vejo que acontece muito. Como a gente mudou a rotina, tem gente que já está trocando o dia pela noite. Né? Isso é péssimo, né? Então, não é proibido, tá? Eu confesso que até eu Uhum. fiquei, né, madrugadas Uhum. aí assistindo o seriado, mas assim, não faça isso todo dia, né? Então você fez, né? Não estamos de férias, e mesmo se fosse férias, férias não é para você ficar ali com uma vida toda bagunçada, porque isso vai fazer mal, né? Então, se ela já tem essa questão à noite, então ela já ir trabalhando para que ela consiga pegar no sono, né, mais tranquilamente, não deixar esses pensamentos. Então, vai ser uma meditação guiada, né? Eu acho que legal também para quem tem uma fé, eu acho que a fé dá força para muita gente, né? Eu sei que tem, assim, pastores, dependente da sua religião, né? Tem serviços, né, que dão esse conforto já online, né? Então, meditação guiada você já tem. Então, você pode buscar usar, né, a sua tela, não para ficar consumindo coisa que vai te deixar mais alerta e mais nervoso e mais preocupado, usar a sua tela para algo que possa te acalmar. Né? Então, né, um Legal. banho quentinho, né, um chá quentinho que não seja também com cafeína estimulante, né, uma coisa assim para lá ir acalmando e entrar no sono, porque esse efeito, né, de ressaca da falta de sono no dia seguinte é verdadeiro, ele é perceptível, ele afeta assim o humor, a pessoa fica mais irritada, mais facilmente agressiva, né, cansada, e aumenta a ansiedade, que aumenta o estresse, né, que estimula, que secreta mais cortisol, né, e que baixa a sua imunidade. E nesse momento, tudo Uhum. que a gente não precisa é É isso. disso. Exato. Doutora, eu vou fazer aí uma última pergunta e até deixar um espaço para você colocar alguma colocação no final, só porque a gente tem um tempo aí que o Instagram em algum momento pode encerrar a nossa conversa, infelizmente, porque está muito boa. Vamos Mas lá. a gente está tendo que conviver intensamente com a família, seja o pai, a mãe, o irmão, o marido, o namorado, enfim, as pessoas que vivem com a gente. Como equilibrar essas relações e às vezes você está num processo de ansiedade e ainda tem que lidar com relações tão complexas, assim. Qual a sua dica? Uhum. Sim, esse é um ponto importantíssimo. Daria uma live só para falar disso, Só né? sobre Principalmente isso. na questão conjugal aí, né? Que está com o parceiro dentro de casa. Mas assim, é tudo uma postura, né? É hora da gente se ajudar. Então, se eu quero, por exemplo, que o meu parceiro me ajude com a tarefa doméstica, eu não vou ser uma pessoa crítica, ficar toda hora cobrando. Então, assim, seja doce, né? Faça com que a pessoa faça uma aliança com você. Mesmo filho adolescente é difícil, eles têm preguiça, eles não querem ajudar, né? Mas com você pedindo com jeitinho, você elogiando, você não ficar o tempo todo não encarne aquela coisa assim da chata que fica o tempo todo controlando todo mundo. E também evite, se você percebe que o outro está irritado e que o outro naquele momento não está bem, então segura, não vai falar uma verdade ou uma coisa que você sente naquele momento. Segura, deixa passar, né? E que o outro também tenha esse respeito por você. É difícil, né? Esse é o mundo ideal. Mas se a gente conseguir, né, se conter, pensar que para a gente ficar bem, a gente precisa se juntar e cada um ajudar o outro, né? E isso a gente consegue só se a gente fizer com carinho, com respeito, muito respeito, cuidado. A convivência intensa, ela pode ser muito boa, como pode ser péssima. Vamos tentar fazer com que seja boa.
todo mundo ficar em casa, cada um no seu quarto, cada um no celular, não é legal, aproveita, né? Aproveita para interagir, né? Aproveita para saber o que está acontecendo mais na vida do outro, né? Então, assim, tente fazer mais atividades. Assim, eu acho que esse momento também é uma reflexão muito boa, né? Porque a gente está vivendo mais a vida real, né? Com a nossa família, com as coisas do que talvez a gente não vivesse antes, né? Então, usar esse tempo, né? Como uma forma de estreitar laços e de promover diálogos que normalmente a gente não consegue na correria do dia a dia. Com certeza, que legal. E aí, aproveitando que a gente tem mais um tempinho, tô meio controlando aqui, com filhos, acho que vale a mesma coisa. Tem muitas mães falando, nossa, minha ansiedade tá lá no alto, porque eu tô com as crianças em casa, elas estão nesse processo de talvez ter férias e não ter nenhuma atividade, como é que eu consigo lidar? Enfim, cria mais um processo difícil. Acho que também vai nessa linha do que você falou agora, né? Uhum. Sim, tem mães que têm um filho só, tem mães que têm 4 filhos, 5 filhos, né? Idades diferentes, né? Então cada um tem uma necessidade, né? Então tem aquela criança pequena que não entende bem, que precisa ali de atenção constante, tem o adolescente que é mais rebelde, que é mais impulsivo, né? Pode, assim, realmente ser muito estressante para essa mãe, né? Ela tem que fazer o melhor que ela puder, não precisa se culpar, não precisa ficar olhando a vida do outro na rede social. Nossa, aquela mãe fez o desenho, a pintura, o barquinho, né? Faça o que você conseguir, porque cada um tem uma realidade, né? Então, se aquela pessoa consegue fazer tricô, quebra-cabeça, arrumar as gavetas e os armários e escrever um livro, é ela, né? Você não tá lá. E outra, é um recorte que você vê da vida dela. Você não sabe se aquilo que ela postou aliás, a gente sabe que aquilo não é o dia dela todo, que ela também tem dificuldades e que também não é o tempo todo super agradável. Então a mãe tem que ser a melhor possível, né? Mas sim, esforçar-se para né, propiciar o bem-estar, principalmente para as crianças pequenas, porque eles não sabem o que está acontecendo. Se a gente está aqui com incertezas e esses medos tiram a gente do prumo, imagine para uma criança que não entende o que está acontecendo, que ouve uma notícia e não sabe interpretar, pode achar que é o fim do mundo. A gente já passou, né? Nós adultos já passamos por coisas que a gente sabe, não, isso vai ter fim, vai ser muito difícil, eu posso perder isso, pode né, tá em risco o meu emprego, um monte de coisas assim negativas, né, impactos negativos, mas a gente sabe que as coisas todas se ajeitam depois, mas a criança pode não saber. Então a gente precisa assim cuidar da parte emocional dessas crianças, dando segurança, demonstrando que a gente está equilibrado, né? Isso também para os gestores, para os profissionais de saúde, né? Então, assim, através do exemplo, né, do nosso modelo, por isso a gente precisa se cuidar para estar equilibrado para as crianças que precisam da gente, né? Então, se a gente, assim, né, jogar tudo para alto, ficar muito nervoso ou ficar muito culpado, a gente não consegue dar conta dessa rotina toda, principalmente com criança. Doutora, a gente está com o tempo, está muito boa a conversa, então eu vou te fazer mais uma pergunta que o Nelson mandou e que é o contrário do que a gente estava falando até agora. Ele diz: e quem mora sozinho? O que que eu faço? Porque às vezes eu não tenho com quem falar ou estou no meio de uma crise, a quem eu posso recorrer? Enfim, o que fazer, né? Bom, para quem mora sozinho, tem pessoas que gostam de estar sozinhas e tem pessoas que ficam muito bem sozinhas e já estão acostumadas com essa situação. Outras pessoas moram sozinhas e comem fora, vão a restaurantes, estão no trabalho o tempo todo, elas pouco ficam, muitas vão para casa só para dormir, né? Então, aí, para essa pessoa, essa sensação de que está ali confinado e assim somos seres gregários, a gente precisa dessa interação para a gente, né, se alimentar de vida, né? Então o que a pessoa que está sozinha em casa pode fazer, né? Tudo isso que eu já falei anteriormente, né, a questão da alimentação, do sono, né, não permitir-se, né, a gente fala do ócio também, né, não sentir que está ali inútil,
né? Procurar os amigos, procura a rede social, não só para curtir, para fazer um comentário, mas liga, faz uma chamada como a gente está fazendo, né? Liga para um parente, para um amigo, né? Liga de voz, do telefone, né? Procura manter essa questão da espiritualidade, da fé, isso ajuda bastante. Né? Se é uma pessoa, por exemplo, que já faz tratamento, que toma medicação, né? Essas pessoas ficam mais propensas a recaída, Uhum. né? A ficar mais mobilizadas com essa situação. Não deixe o tratamento, né? Então mantenha a sua terapia, né? Agora a gente pode fazer esse recurso de telas Tá. e tudo isso, né? Uhum. Está permitido pelos conselhos. Não é lógico que a consulta presencial, estar ali é melhor, mas se nesse momento é um recurso muito bom. Então, assim, não fique, não entre em desespero. Se precisar de ajuda, procure um profissional, né? Ou mantenha com um profissional que você já conhece um contato mais próximo. Legal. Aí, doutora, agora é a última pergunta para poder te liberar. Você chegou a mencionar que nesses tempos de home office, o empregador, o chefe, o gestor, eles têm um papel importante, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, até para dar um direcionamento para essas pessoas. Que você está com uma equipe ali embaixo, uma crise rolando. Qual a importância deles nesse momento? E o que eu posso talvez exigir ou como conversar com eles num momento de ansiedade em relação ao meu emprego? Uhum. Bom, essa assim, quem tem chefe com esse mundo corporativo, né? Eu não é muito o meu dia a dia, mas assim vale o bom senso e assim a atitude, o posicionamento que a gente tem em casa, né? Então assim, se você está numa posição, né? Como eu falei, você como mãe, você como adulto, você vai cuidar das pessoas que estão mais fragilizadas ou que precisam mais, ou naquele momento você então, assim, acalmar. O que esse gestor tem que fazer? Ele tem que acalmar, né? Não deixar todo mundo mais assustado. Olha, vai perder emprego. Olha, a empresa vai falir. Olha, né? Isso pode até vir a acontecer, mas assim, ao invés de ficar pensando, né, assim, na tragédia, esse catastrofismo, né? Porque o catastrofismo é quando você vê o pior de tudo, né? Isso se alastra, isso faz com que o medo cresça. Isso não é legal e não é produtivo. Quem que consegue produzir quando está em situação assim de pressão? Ninguém. Né? Então, esse momento é de assim, ter uma postura firme, ter uma postura realmente de líder, de acalmar, de acolher, né? De ter bastante paciência, né? De ser um exemplo de equilíbrio para as pessoas que essa pessoa, né? Seus funcionários ou seus colaboradores. Né? Então, ter aí uma postura de que fazer o que precisa ser feito no momento, o melhor possível, pensar no futuro, mas assim, como é incerto, a gente não tem como, né, calcular exatamente, né? Então, assim, não adianta ficar tentando, já pense, né, em futuro, em plano B, enfim, em saídas, mas não de forma obsessiva, né? Precisa esperar a coisa se acalmar e o direcionamento poder ser mais assertivo, né? E não só no pensamento, no que a gente acha que vai acontecer. Legal, doutora. Eu queria saber se você tem alguma colocação final, ou alguma coisa que você queira deixar aí pra gente, um finalzinho. Olha, eu que eu digo para as pessoas assim é para tentar se manter o equilíbrio em tudo, né? Assim, permitir-se o ócio, né? Você não precisa assim fazer como eu disse, né? Muito fala-se, você agora é hora de arrumar a casa, agora é hora de você ler um livro, de você escrever um Uhum. livro, de você fazer um curso online. Pode ser, mas não é ação. Tenta relaxar, acalmar a mente, sabe? Fazer a gente vive no piloto automático, né? E agora a gente consegue talvez fazer uma reflexão de vida, pensar em hábitos, né? Em valores. Eu acho que precisa assim não só tentar dar conta de tudo e consumir mais e sabe, informação, ou seja lá o que for, né? Você não precisa arrumar a sua vida nesse momento. Você pode se permitir ficar mais
tranquilo nesse período, dentro do possível, logicamente. Né? Legal, E, doutora. lógico, tomar as precauções devidas, né, com os nossos idosos, com a exposição, né? A gente sabe que tem muita gente ainda que não leva muito a sério e que acaba se expondo, então, né, consciência aí e assim, ter um pouquinho mais de paciência, esperança que vai dar tudo certo. Com certeza, doutora. Eu queria agradecer por você ter topado participar com a gente. Acho que as suas palavras trouxeram aí muita tranquilidade. Eu precisava ouvir palavras, social é essencial. Com certeza você deixou o dia de muita gente melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu não ouvi todas as suas palavras, mas fico muito feliz pela participação, espero ter respondido aí as questões e uma boa tarde para todos. Boa tarde, doutora. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.